Beatriz, de 44 anos, foi encontrada morta dentro de casa. Ela estava com as mãos amarradas, lesões no pescoço e ferimentos na cabeça. As agressões foram provocadas, segundo a polícia, por uma marreta. E o assassino também colocou uma roupa íntima na boca dela. O marido é considerado suspeito. Põe no ar. Ele é um assassino. Ele pode ser suspeito para a polícia, mas para mim ele é de fato o assassino dela. Uma morte violenta. Destruiu a nossa família, né? A fuga do principal suspeito do crime. Quero que a cara dele seja estampada em todos os lugares, que saibam que ele é um assassino e que ele é perigoso. Beatriz, de 44 anos, acreditou que o companheiro havia mudado, mas tudo não passou de uma grande mentira. Eu achei que finalmente ela tinha encontrado uma pessoa boa para ela, que cuidasse dela, né? Que tratasse ela bem. Estava enganada. Osiel de Camargo, de 66 anos, está foragido e é procurado pela polícia. Vocês têm certeza que foi ele? Absoluta. Nas imagens de câmeras de segurança, Osiel aparece caminhando tranquilamente pela rua. Ele abre uma lixeira e joga alguma coisa dentro e depois continua andando. Osiel havia acabado de matar a esposa. A gente tinha combinado de vir aqui, a família inteira, fazer um churrasco, tudo com ela. Ela estava super feliz que ela tinha comprado a carne para assar. A Beatriz foi encontrada pelo irmão dela. Ele estava chegando do trabalho quando ele viu pela janela a mulher caída. Ele então correu desesperado porque ela estava bem aqui. Ele entrou na casa, que tem 2 cômodos. Como a porta estava trancada, ele teve que arrombar essa porta aqui. Entrou desesperado. E aí ele confirmou o susto que ele teve da janela. A irmã dele estava muito ensanguentada, caída no chão. Ela tinha uma roupa na boca, como se tivesse sido asfixiada, mas também tinha ferimentos na cabeça, que provavelmente foram causados por uma marreta. Tinha uma marreta aqui que foi levada pela perícia, tinha sangue. Então, ela foi morta com muita brutalidade, muita violência. Vocês têm certeza que foi ele? Absoluta. Por quê? Porque ele era a única pessoa que convivia com ela diariamente, ela estava aqui com ele o tempo todo e não tinha outra pessoa, ninguém nunca ia querer fazer mal para ela. Todo mundo que gostava dela, que conhecia ela, gostava muito dela. Então, tem filmagem das câmeras, ele saindo, jogando algo na lixeira. Eu tenho certeza absoluta que foi ele. Não tem outra pessoa que faria mal à minha mãe. Encontrou alguma arma que pode ter sido usada no crime? Encontrou a marreta que foi usada para agredir a cabeça dela, né? Daí já estava perto do corpo, inclusive. E os vizinhos não ouviram nada? Se chegaram a perguntar, gente, ouviu o grito de socorro? Perguntamos para todo mundo, ninguém ouviu nada. É meio estranho. Todo tempo ela sempre falava que ela conversava dentro de casa, dava para os vizinhos ouvirem, mas até então ninguém ouviu nada, né? Um dia depois, Osiel teria sido visto em Araçoiaba da Serra, cidade vizinha a Sorocaba, no interior de São Paulo. A família não consegue entender o que motivou esse crime tão cruel. Ela era bem magra e pequena, então acho que não tinha necessidade de tamanha violência. Sabe, não tinha necessidade de ter feito o que fez, inclusive, mas ele não tinha... Ele era muito maior que ela, sabe? Não precisava de tudo isso, tanto esforço para machucar mesmo, sabe? Ela reclamou nesse período dele ser violento, dele ser ciumento ou dele agredi-la? Não, de ciúme sim, mas de violência nenhuma, dele maltratar ela jamais. Ela nunca reclamou disso. Ou seja, vocês não esperavam mesmo, por isso. Não é aquela pessoa que você fala, puxa, um dia minha mãe vai ter problema. Não. Esse cara... Nunca imaginei isso. Nunca, quem conhecia ele nunca imagina isso. Para a família dele estar com medo dele, eu acredito que ele seja muito perigoso. Mas um detalhe pode ser a explicação do assassinato de Beatriz. Os familiares acreditam que ela possa ter pedido a separação, ter falado para o Osiel que ela queria se separar.
porque ela tinha comentado com uma filha que ela estava cansada das reclamações do companheiro em relação ao filho menor dela, o caçula de 10 anos que morava aqui com os dois. É uma casa de 2 cômodos, então moravam aqui a Beatriz, o filho mais novo, uma outra filha, e o companheiro, o Osiel. E esse homem parece que estava há algum tempo reclamando do menino de 10 anos. E a Beatriz, como era uma mãe muito atenciosa, carinhosa, vivia para esse filho, e era um relacionamento de pouco mais de 6 meses, ela começou a se incomodar. Comentou com a filha que queria se separar. E a filha acredita que o Osiel não aceitou e tirou a vida da companheira. O homem está foragido até agora. Ninguém sabe o paradeiro dele. Ela foi comigo ao centro da cidade para fazermos compras. E ela disse para mim que queria separar dele porque ele estava se queixando muito do meu irmão mais novo. E ela disse, né? E eu até disse para ela, falei, mãe, espera passar as festas, a gente aluga uma casa grande e a gente vai morar todo mundo junto, né? Sem ele. E eu não sei se ela chegou a falar para ele sobre isso, sobre separar, e ele não aceitou. Mas ele não aceitava que ela quisesse separar dele. E o que ele reclamava do seu irmãozinho? Então, que meu irmão não queria comer comida, coisa de criança, né? Por ele ser uma criança. Se incomodava com coisa que é típica de criança, que dá trabalho, que não quer comer, que às vezes não obedece para tomar banho, essas coisas? Isso, exato. Eu não sei se ele não estava acostumado a conviver com uma criança, né? Mas ele aceitou ela com filho, né? Beatriz conheceu Osiel pela internet. Rapidamente começaram a morar juntos. O passado não foi um empecilho. É que Osiel já havia sido preso durante 20 anos, acusado de 2 homicídios. Eu achei que finalmente ela tinha encontrado uma pessoa boa para ela, que cuidasse dela, né? Que tratasse ela bem. Estava enganada. Osiel tem um problema de saúde que o faz ter que usar uma sonda. A família acredita que o suspeito não possa ir tão longe por causa disso. Melissa quer que Osiel seja preso o mais rápido possível. Eu quero que ele seja preso, quero que ele pague pelo que ele fez, porque minha mãe não merecia isso. Minha mãe não merecia isso. Minha mãe era muito boa com todo mundo. Minha mãe era de um coração gigante, sabe? Todo mundo que conhecia ela gostava muito dela, porque ela era um anjo, né? Ninguém tinha queixa nenhuma dela. Para chegar uma pessoa e fazer uma coisa dessa tão cruel com ela, sabe? Destruir uma família. Desculpa. Por quê, né? Eu acho que essa é a pergunta que deveria fazer para o senhor. Por quê?